CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker, eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi, Emily. Oi, Ana, muito prazer. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma temporada, mais um episódio e a gente vai conversar com uma pessoa que a gente já conheceu aqui com uma trajetória empreendedora muito interessante. Olá, Rodrigo, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Gratidão. Se apresente um pouquinho, conte sobre você, da onde você é. Legal, eu sou curitibano de nascença, morei a boa parte da minha vida lá, vivi uma jornada aqui em Guarapuava de 6 anos, fiz faculdade aqui no Unicentro, fiz grandes amigos aqui na cidade que fez parte do meu desenvolvimento. Eu sou empresário desde os 16 anos de idade, a empresa que eu abri quando eu ainda morava no quarto da casa dos meus pais, ela existe até hoje, depois de 21 anos, está entre as 3 maiores empresas do segmento lá em Curitiba. E estou novamente podendo visitar Guarapuava aqui todos os meses, trazendo um projeto muito legal para cá agora. Como que você entrou então ali nos 16 anos no universo do empreendedorismo, né? Sabe que às vezes eu não consigo lembrar por que eu comecei a empreender. Eu estava ali no quarto da casa dos meus pais, sem nada para fazer, meus pais não são empreendedores, então não tinha esse exemplo em casa para dizer assim, quero seguir a história dos meus pais. Mas um dia um cara me pediu um serviço, se eu sabia fazer, eu falei, cara, eu sei fazer, eu sou um pouco autodidata, meio nerd. Falei, me dá 2 dias aqui que eu vou estudar, que eu acho que eu consigo fazer. Eu consegui fazer e era uma apresentação de PowerPoint. E aí eu fiz para ele de graça, bom coração, e aí ele me deu R$50 naquele dia. Eu falei assim, opa, é possível fazer coisas que eu gosto e ser remunerado por isso? Gostei, esses 50 eu comprei DVDs de jogos piratas, eu não me orgulho disso hoje, tá? Mas eu usei esse 50 para comprar jogo, eu falei, gostei desse negócio. E aí começou um pouco dessa vontade de empreender, de entender que eu poderia estar utilizando a minha hora, o meu conhecimento em prol de fazer dinheiro também, né? Afinal de contas, a gente gosta de dinheiro, né? Que bacana. E daí você falou que começou ali com os 16 anos e antes a gente estava comentando, você teve alguns trancos e barrancos, né, nessa jornada empreendedora. Então, ali nos 16, como é que foi esse start? Quando que a empresa começou a crescer? Como que foi tudo isso? Legal. Dos 16 anos, eu ganhei um apoio muito significativo do meu pai. Ele tinha um amigo que tinha uma gráfica que devia alguns favores para ele. E aí ele foi na gráfica e falou assim, faz alguns cartões de visita aí que meu filho está começando a empreender. Mas era até engraçado, né? Um piá de prédio, com cartão de visita, distribuindo por aí. Então esse trabalho sempre foi muito com as pessoas que estavam próximas a mim, pessoas que me conheciam, amigos da escola. O meu primeiro cliente foi o pai de um amigo meu da escola, que precisava fazer alguns trabalhos que eu podia entregar, e aí ele trouxe para mim 8 empresas para eu atender. E foi assim, uau, tem 8 clientes agora. E aí eu toquei durante 10 anos esse projeto no quarto da minha casa. Primeiro no quarto da casa dos meus pais, depois com 17 anos eu fui morar sozinho, me mudei aqui para Guarapuava e dentro disso continuei o meu negócio aqui ainda no meu quarto. E aí em 2008 foi quando eu criei realmente meu primeiro escritório físico, contratei o primeiro colaborador em 2008, foi onde realmente, agora a empresa existe de verdade. Mas uma empresa nova é muito curioso, porque é muito fácil uma empresa nova crescer. Você tem um cliente, aí você consegue mais um, você já dobrou de tamanho, né? Uau! Aí você consegue mais 2, que também não é difícil, né? Caramba, a minha empresa ela tá dobrando de tamanho a cada mês, a cada 2 meses. E essa jornada ela foi de certa forma muito rápida, desde que eu montei o escritório físico, em 3 anos eu já tinha ali 15 colaboradores, e em mais 3 anos a gente tinha quase 30 colaboradores. E foi quando aconteceu os primeiros tropeços, né? Porque a empresa ia crescendo muito bem, obrigado, né? A grana estava entrando, parecia que estava tudo muito bom, mas um certo dia eu tive uma fatura para pagar de salários e eu não tinha dinheiro na conta. Eu falei para minha sócia, mas e cadê o dinheiro? Não tem, mas a gente está faturando bem, a gente tem 30 colaboradores. Não tem dinheiro. Não, então vamos fazer um empréstimo no banco. Não, mas você lembra que há 2 anos a gente já fez um empréstimo, o banco não vai liberar mais. E aí foi quando a gente foi olhar e caramba, nós estávamos quebrados e vivendo a vida, sabe? Quebrado e vivendo a vida, porque eu não tinha clareza dos números da minha empresa. Eu tinha clareza de que nós vendíamos bem, mas eu não tinha clareza de quanto custava toda essa estrutura, com quase 30 colaboradores, com aluguel, com contador, enfim, com impostos. Eu não tinha clareza disso, porque de fato eu sempre fui um apaixonado pelo que eu faço, e como um bom artista na minha área, fazendo muito bem feito aquilo que eu gosto de fazer, eu estava com um foco sempre no que estava sendo feito, na operação da minha empresa. Nunca dei atenção para os números. E aí foi quando eu descobri que eu tinha uma dívida que já era mais de R$1 milhão. E aí, enquanto eu tinha condições e crédito na praça,
um banco foi emprestando um dinheiro para que eu pudesse segurando as pontas contra o banco. Mas teve um dia, que eu brinco que esse dia é o dia da bomba de merda, que é o dia que eu descobri que não dava mais, não tinha nenhum banco para me emprestar dinheiro, o cartão de crédito não tinha mais limite, e aí foi um dia que eu acabei entendendo que eu tinha uma dívida de mais de R$1 milhão. Então, esse foi o primeiro grande tropeço para mim. Talvez eu tenha tido outros que eu não estava atento o suficiente para entender que já havia vários tropeços há vários anos. Porque um problema de dinheiro nunca é um problema de dinheiro. Se alguém fala para você assim, eu estou com muita dificuldade aqui financeira, dificilmente alguém que está com dificuldade financeira tem um problema de dinheiro. Possivelmente ele tem um problema de comportamento que faz com que ele se comporte de maneira errada quando ele tem acesso ao dinheiro. E o meu problema, apesar de ter se estourado em 2014, ele era um problema que já vinha acontecendo há muitos e muitos anos, mas eu sempre me conformei com o fato que não, se precisou, é assim mesmo. Pega um empréstimo. Qual é a empresa que nunca pegou um empréstimo? Ou até mesmo uma coisa que eu ouvia muito e falava assim, qual é o empresário que nunca quebrou? O empresário que nunca quebrou, ele não sabe o que é empreender. Então, são algumas crenças que a gente vai carregando no decorrer da vida e que, como empresário, muitas vezes faz com que a gente aceite isso como uma realidade na nossa vida. Mas não. Você não abre uma empresa para quebrar, você não abre uma empresa para não dar lucro, você não abre uma empresa para não gerar emprego. Então são algumas crenças que nós, empresários, temos porque a vida empresarial ela é solitária. Normalmente os empresários não se conectam com tanta frequência, né? Lógico, hoje com o movimento das redes sociais isso está muito mais evoluído. Hoje a gente vê grupos de network acontecendo, a gente vê espaços como aqui o de vocês abrindo as portas para que empresários possam estar aqui juntos, trocando ideias, mas lá em 2008 isso não era uma realidade, pelo menos no nicho que eu vivia, na bolha que eu vivia, isso não era realidade. Então é legal quando a gente consegue olhar e entender que existem problemas que são problemas naturais de uma empresa, mas existem problemas que são problemas da cabeça do empresário. Como aceitar que tá tudo bem você se endividar ou você quebrar alguma vez. Não tá tudo bem. Você está assistindo a gente, não tá tudo bem. Se você tem uma empresa, você está endividado, não tá tudo bem. Não é para isso que você abriu uma empresa e você vai precisar olhar para isso com carinho. E aí, como que foi essa virada para você sair, né, de uma empresa que ele estava endividado para voltar nos eixos e voltar a crescer? Primeiro de tudo, eu fui procurar emprego. Que eu falei assim, cara, puxa, peraí. Tô quebrado, não sei o que fazer, não sei como é que eu vou sair dessa, é muito dinheiro, né? Uma coisa curiosa é que o aplicativo do Serasa, ele não conseguia caber todos os zeros ali da dívida, sabe? Porque acho que eles não estavam acostumados com pessoas devendo tanto naquela época e preocupadas com o aplicativo, né? Eu mandei um e-mail pro Serasa, na pachorra, né? Escuta, o aplicativo de vocês tem um problema, ele não suporta a minha dívida, que caiu um zero para baixo na tela do aplicativo. Eles nunca me responderam, hashtag chateado, mas eles resolveram o problema. Eles resolveram o problema algumas semanas depois. Mas o que eu entendi de verdade é que eu precisava me profissionalizar como empresário. Eu era um excelente produtor, eu era um excelente marqueteiro, eu era um excelente desenvolvedor, eu sou da área de marketing e tecnologia. Eu sempre fui muito bom naquilo que eu fiz, ia muito bem naquilo que eu fazia, mas de fato agora com 30 pessoas eu precisava entender de outras coisas que eu não entendia, porque eu entendia mesmo da minha área de formação. E essa é uma realidade de muitos empresários. Eu conheço empresários, por exemplo, hoje que têm redes de restaurantes, mas que lá atrás era um chefe de cozinha, trabalhava num restaurante de alguma cozinha, e aí no dia a dia as pessoas iam no ouvido dele e falavam assim, você devia parar de trabalhar para os outros, você devia abrir seu próprio restaurante. E ele vai e abre o próprio restaurante, mas ele manja mesmo da cozinha. Ele não manja de um fluxo de caixa, ele não manja de como é que eu faço uma gestão otimizada de um estoque para que eu não compre demais, para que eu não perca muito, para que eu não compre, tire do meu caixa, enche o meu estoque sem necessidade, né? Então, esse tipo de coisa, ele não manja de marketing. Hoje vocês vão perceber que a maioria dos empresários hoje ainda tem um perfil no Instagram fechado, o que é inadmissível para um momento que a gente vive. Nós estamos em 2024, onde as redes sociais hoje e a navegação mobile é mais de 90% de todo o tráfego de internet, e tem empresário com seu Instagram fechado, ou ainda aberto, mas que não fala da sua empresa lá. Só tem foto dos seus filhos, só tem foto dos seus pets. Isso é importante, tem que estar lá. Você é pessoa, você é você, né? Você não é um robô, você não é só um empresário. Então quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que tem muito a se aprender como empresário ainda. E foi quando virou essa chave para mim. Caramba, eu não manjo nada disso aqui. Eu tenho 30 pessoas e eu não sei mandar uma pessoa embora, eu não sei dar um feedback. Eu fui ouvir a palavra feedback e entender o que é feedback depois de anos de empresários, porque eu tenho um problema para resolver, vem cá, fala de qualquer jeito, trata a pessoa de qualquer jeito, não consegue se conectar genuinamente com a pessoa, só olha para ela como realmente teu prestador de serviço, que tem que fazer aquilo que você quer que faça, né? E as pessoas elas são muito mais do que isso. Então foi quando eu me abrindo para isso, eu fui procurar emprego, procurei meu melhor cliente. Eu procurei meu melhor cliente e falei, cara, tem um emprego para mim aqui?
Ele falou assim, cara, até tenho, posso te dar um bom salário aqui, vou te colocar para trabalhar, mas me fala por que você quer desistir. Eu contei pra ele, ó, tem uma dívida assim. Ele riu muito comigo e eu nervoso, né? Falei, você tá rindo porque não é você. Eu falei, não, eu já tive esse problema, me contou algumas histórias, me incentivou. E me deu uma espécie de um cheque em branco para que eu pudesse prestar alguns serviços para a empresa dele futuramente, e ele me ajudaria financeiramente para que eu pudesse, pelo menos aquele mês, pagar os colaboradores, porque eu não tinha como pagar aquele mês. E aí foi quando eu entendi que a vida empresarial era muito mais do que fazer bem feito aquilo que eu fazia. E aí eu me abri para o desenvolvimento pessoal, primeiramente, mas principalmente empresarial. Fui estudar em empreendedorismo, fui estudar administração, fui estudar finanças, fui fazer alguns cursos na área para que eu pudesse entender e ter uma visão de dono. Porque eu, de fato, eu era o melhor colaborador da minha empresa, mesmo sendo dono dela. Eu era o primeiro que chegava, eu era o último que saía, eu era o que fazia melhor. Tinha até aquela ideia assim, ninguém vai fazer como eu. Olha o que eu fiz aqui, que lindo esse trabalho, né? Apaixonado pelo seu trabalho. Ninguém vai fazer como eu, ninguém vai ser capaz de fazer como eu. Mas fui entendendo que sim, é possível a gente contratar pessoas que vão fazer muito melhores que você. Hoje eu tenho um time que faz coisas muito melhores que eu. São sensacionais o que fazem. E eu não sei viver sem eles mais. Quando alguém fala assim, nossa, fulano, eu tenho um colaborador essa semana que precisou fazer uma cirurgia de apêndice e tá internado hoje. E a gente fala assim, cara, não, mas ele faz de um jeito, tem uma energia que eu não tenho para fazer. Então, que legal quando a gente pode ter essa visão. E nós precisamos das pessoas, nós precisamos que elas cresçam, né? E aí dentro desse desenvolvimento é estudando, indo atrás do conhecimento, me capacitando. É uma coisa interessante porque eu como empresário sempre quis para a minha empresa os colaboradores mais bem treinados. As pessoas que têm mais experiência, que têm, que sabe, cursos, formações, mas eu mesmo, fosse me dar uma nota, como é que era a minha formação como dono? Era -3, era 0, mas eu queria na minha empresa bons colaboradores, pessoas que fossem os melhores do mercado. Mas se eu desse uma nota 10 para eles, se eles tivessem que dar uma nota para mim, para qual um bom chefe, mas aqui, quem é um bom líder, que nota que eles dão para o meu líder? Talvez eu ganharia umas notas negativas como eu tive naquela época. Então, se abrindo para isso, foi quando começou essa jornada. E aí, uma lenta jornada de 4 anos, até que dia 18 de fevereiro de 2018, eu consegui negociar minha última dívida, pagar essa última dívida. E quem me ajudou a pagar essa última dívida foi o meu cliente, que me ajudou a não desistir. Porque o banco me fez uma proposta, eu não tinha dinheiro na conta. Eu liguei para ele, ele me emprestou por 40 dias para que eu pudesse vender um carro para poder quitar essa última dívida. Eu falei, opa, agora eu vou começar, eu usei a vida, vou começar de novo do zero, praticamente, no financeiro, né? E aí reconstruindo a empresa a partir de 2018, então, sem a dívida mais, perseguindo nossa vida, nossa realidade, tirando nosso sono. Né? Porque é muito injusto você trabalhar em prol da sua própria empresa e não ter paz. Né? Não conseguir pôr a cabeça no travesseiro em paz, não saber se vai conseguir pagar o salário dos seus colaboradores. Eu fui ouvir recentemente, há alguns anos atrás, um termo chamado Open Doors, que é um valor que a empresa precisa ter no caixa para que, se as portas delas precisarem ser fechadas durante algum tempo, ela consiga se manter mesmo que pare de entrar clientes. E esse termo nunca foi tão importante como, por exemplo, com o que a gente viu em 2020, 2021 com a pandemia. Né? A estatística diz que a maioria das empresas tinha um caixa para uma semana. Porque os empresários não foram treinados para isso. Os empresários não se capacitaram para entender que a empresa deles precisa ter um plano financeiro de contingência para que, se precisar fechar as portas, talvez aí por um ano, você tenha condição de manter seus colaboradores, manter o seu prolabore, manter as suas contas pessoais também, retirando a sua parte todos os meses da sua empresa, não tendo que utilizar dinheiro seu na empresa, o dinheiro da empresa para as suas contas. Então essa jornada foi uma jornada lenta, levou 4 anos para mim para que eu pudesse quitar essa dívida e começar de novo, agora sim com uma outra visão do que é empreender de verdade. Legal. E você comentou, né, dessas capacitações, foi onde que você buscou e agora você comentou pra gente que você trabalha com isso, né? Então como você conectou isso e hoje você vive essa experiência? Legal. Uns cursos que alguns treinamentos que eu fiz, foi um treinamento numa escola de negócios chamada Potencial Pleno, é uma escola de resultados de empresários em Curitiba. E eles apresentaram um projeto muito interessante de realmente me profissionalizar como empresário. A principal promessa que mais me agradou foi: a gente vai tirar da operação nesse 1 ano de curso. E realmente essa proposta foi colocada à risca. Eu joguei esse jogo, né? Entrei no treinamento e falei assim, então tá bom, tudo que me falaram eu vou fazer. Né? Joguei esse jogo 100%. E saí definitivamente da operação, né, com esse treinamento. E pude tirar, por exemplo, depois de 17 anos como empresário, minhas primeiras férias de verdade. Não é que eu não tirava férias, e talvez você que está assistindo a gente me entenda, você é empresário, você sai de férias, você viaja, mas o celular não para de tocar, ou à noite talvez você tenha que botar as suas crianças para dormir na sua viagem, pegar o seu notebook, responder alguns e-mails, fazer algumas coisas. Essa era a minha realidade.
Então eu viajava, mas voltava tão cansado quanto, porque além de estar cansado, porque eu trabalhava igual à noite, ainda tinha o cansaço da viagem, né? Mas depois de 17 anos eu tive a oportunidade de pela primeira vez tirar férias de verdade. Fui para os Estados Unidos sem notebook, sem a necessidade de olhar o e-mail. Evidente, o celular hoje acaba sendo necessário, né? Mas não tendo que atender cliente, porque eu já tinha saído dessa operação de atendimento. Os clientes que até então gostavam de tratar comigo, porque eu era o dono do negócio, começaram a gostar de tratar com o meu time, porque eu capacitei o meu time para atendê-los tão bem quanto eu atendia, com mais velocidade, com mais disponibilidade, que eu já não tinha. Então foi quando eu realmente consegui sair da operação e poder viver uma realidade que eu vivo hoje, de ter 3 empresas, a maior delas com 30 colaboradores, e eu não preciso ir para a empresa todos os dias. Basicamente, se eu for segunda ou sexta é suficiente, mas se eu também não for, eu tenho um time que toca essa empresa, que pilota esse avião com muita maestria, e hoje eu passo a ser alguém que cuida da estratégia, da visão de futuro da empresa. É o dono que precisa dizer para onde a empresa está indo, não é o time. E tem dono que não está dizendo para onde a empresa está indo. O time não sabe para onde está indo. Eu estou vindo todo mês aqui, batendo meu ponto, dando o meu melhor, mas eu não sei exatamente para onde a gente está indo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço bem feito o meu trabalho, mas a empresa está indo para onde a empresa pode me levar. Eu gosto da analogia de que a empresa ela é um avião. Tem empresas que são um aviãozinho teco-teco, né? É o dono que vai lá girar a hélice para que ela possa dar partida. Mas é muito legal entender que dentro do avião da sua empresa tem pessoas. E quando a empresa vai para algum lugar, você leva as pessoas juntos e dá para ela novas oportunidades. Nós temos uma rede muito forte no Paraná de supermercados, que é a rede Condor. E uma vez numa entrevista com o seu Zonta, que é o fundador, perguntaram para ele: pô, você já tem tantos mercados no Paraná todo, por que você continua ainda abrindo mais mercados? E ele deu uma resposta que aqueceu meu coração, porque ele disse assim: o meu gerente de uma loja, ele precisa sonhar em ser gerente de uma loja maior. Então eu continuo abrindo lojas para que as pessoas possam ir junto, para que elas possam crescer e se desenvolver. E essa é uma visão maravilhosa de um empresário de muito sucesso no estado do Paraná, porque de fato é isso: quando a sua empresa vai para algum lugar, ela consegue te levar junto. E eu, vivendo essa jornada, eu tive tempo. E eu fiquei com tempo ocioso, comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento humano, gostar muito dessa área, né, da psicologia, de neurociência, um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito, né, como a gente faz para se manter ativo com nossos pensamentos, com as emoções por mais tempo. Né? Viver bem por muito tempo, não é só viver por muito tempo. E dentro disso, sobrando esse tempo, eu recebi um convite da própria escola que eu fiz curso, para que eu pudesse ser um dos treinadores e então ajudar também outros empresários a também saírem da operação. Nós gostamos de dizer que dificilmente uma pessoa consegue levar o seu mentorado a um lugar que nunca esteve. Então hoje eu posso falar com propriedade sobre o que é ter uma empresa que funciona sozinho, sem a sua presença, e hoje eu posso ajudar empresários que também têm essa vontade. Agora no mês de março, por exemplo, eu fui para a Disney com meus filhos, fiquei lá mais de 20 dias com a minha família, com a minha esposa, sem levar meu notebook, só ali com o celular. Meu time fez reunião de resultados, fechamento de mês sem a minha presença, tomou decisões sem a minha presença, e eu ali como conselheiro à distância, podendo monitorar algumas coisas eu deixei para ver só quando eu voltei. Então é uma realidade que hoje, quando eu entendo o que eu vivo hoje e olho essa trajetória na minha vida empreendedora, eu quero que outros empresários tenham isso também. Tem 2 coisas muito importantes que eu sempre falo para os nossos alunos, para os meus alunos, para os meus mentorados, que é o teu colaborador tira 30 dias de férias todos os anos remunerado. Se você não está tirando pelo menos 31, esse jogo não está valendo a pena para você. Porque existe um risco de empreender, né? Se alguma coisa der errado, não é o seu CNPJ que vai pagar, é o teu CPF, é o teu patrimônio que vai pagar. Então se você não está podendo usufruir dos benefícios de você empreender, e o primeiro benefício você precisa poder tirar férias. Porque eu tenho gente do meu time agora, fico feliz quando isso acontece. Um dos meus líderes lá foi para a Argentina, ficou lá 2 semanas de férias, e a gente não precisou acionar ele nem um dia. Para não dizer nem um dia eu tive que mandar uma mensagem para ele, porque foi um código para o celular dele e a gente precisava fazer login numa plataforma. Mas se não fosse isso, poder dar para ele tem esse benefício. Né? Saiu 15 dias de férias, tirou o primeiro ciclo de férias, sem precisar ser incomodado, e eu nunca levei 17 anos para poder viver essa realidade. O empresário que não está tirando pelo menos 30 dias de férias, 31, ele tem que tirar mais, é um jogo desigual para ele. Ele precisa ter essa oportunidade, ele precisa se preparar para isso, para que ele possa preparar o seu time, para que o seu time toque a sua empresa, toque o seu negócio, construa o seu negócio, para que ele possa inclusive ter a oportunidade de abrir outros negócios. O empresário profissional ele não fica num negócio só. Ele vai ver grandes nomes do empreendedorismo brasileiro, né? São sempre empresários que empreenderam em vários ramos diferentes, porque eles entenderam que a arte de empreender está na arte de você realmente gerir pessoas
E não importa o segmento. É louco isso, né? Porque tem gente que não tem conhecimento em nenhuma área e abre um super de um negócio e dá super certo, mas porque ele entende de gestão de pessoas, ele tem uma autogestão, ele entende quais são as suas habilidades, quais são as suas deficiências, como que ele pode utilizar isso ao seu favor. Tem coisa que eu não sou bom. E aí, naquilo que eu não sou bom, eu tenho meus conselheiros, meus mentores, eu tenho o time que eu contrato, que é melhor do que eu nisso. E aí tem coisa que eu sou muito bom. E ter uma autogestão é não perder o seu tempo fazendo aquelas atividades que no fim você às vezes não é nem dotado para aquilo. Não é muito de você, você é uma pessoa mais de exatas e está lá lidando com humanas. É você entender também quem é você nesse rolê de empreender, qual é o teu perfil e usar aquilo que você tem de melhor, né? Mesmo que você como empresário, você não faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que o negócio precisa. Quando você decidiu empreender, você decidiu que você ia ter uma empresa, você precisa tomar a decisão todos os dias de fazer aquilo que a empresa precisa, mesmo que você não goste. Eu não gosto de olhar as finanças da empresa, mas eu precisei gostar, preciso aprender. Eu tenho alguém que faz toda essa parte, que cuida dos números, me apresenta os relatórios, a gente faz auditoria, mas ainda assim é necessário. Mas se perguntar para mim, você prefere fazer uma reunião com o teu time de vendas ou fazer uma reunião com o teu time financeiro? Eu prefiro fazer uma reunião com o time de vendas, é onde eu gosto mais desse jogo. Mas como empresário eu preciso olhar os meus números, porque eu passei 10 anos sem olhar para isso, e aí quando eu olhei, o Serasa já tinha olhado junto. Então tem que ter esse cuidado especial. E pra gente ir encerrando, eu queria que você falasse um pouquinho para os empreendedores, porque aqui a gente tem muitos jovens empreendedores que estão começando, muitas startups que o pessoal ali está aprendendo, entendendo esse movimento. No final de semana passada a gente fez nosso Startup Weekend, onde ideias surgiram, então as equipes ainda talvez nem tenham esse conhecimento de pensar em gerir pessoas. Qual que é um conselho seu para esse pessoal que está começando, para eles se atentarem aí, para eles entrarem e não ter na vida empreendedora ela sempre vai ter alguns desafios ali, né? Mas para já ir começando um pouco melhor preparado ali. Legal. Uma das coisas que nós já percebemos é que os grandes bilionários, eles têm uma coisa em comum. Grande parte deles sempre começa com um fim em mente. Eu vou começar um negócio novo, mas eu já começo mesmo no dia 0, no dia 1, na primeira reunião eu começo com um fim em mente. Então para você que está começando agora, o que eu posso te dizer é, comece com um fim em mente. O que você espera, qual que é a sua visão de futuro de longo prazo para essa empresa? Daqui 10 anos, como vai ser o tamanho dessa empresa, como você sonha essa empresa? E para que você possa, todo dia na sua tomada de decisão, tomar decisões em prol disso. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha mentora, Carol Costa, que eu valorizo muito, que é, será que daqui 10 anos eu vou estar me preocupando com esse tipo de coisa na minha empresa? Puxa, eu estou aqui com um problemão, estou me estressando, estou levando o problema para casa. Será que daqui 10 anos, quando a empresa estiver no tamanho que eu gostaria que eu vou estar cuidando desse problema ainda? Não. Então talvez não é um problema que mereça o seu emocional hoje. É algo que você deva já estruturar para que ele não interfira no teu emocional. Então sempre começar com fim em mente, essa é a primeira dica. Segundo ponto é, uma empresa, principalmente quando começa, ela precisa de venda. Venda todo dia. Venda é o oxigênio, cliente novo, gente entrando na porta, isso é o oxigênio de todo o negócio. 1/4 do combustível que um avião usa para fazer uma viagem é só para ele tirar as rodas do chão. Então todo começo de negócio vai precisar de investimento. Se você tem um investidor, se você tem um recurso para investir, que legal. Mas não se acomode com isso, porque no segundo dia, talvez o seu investimento já vai começar a correr algum tipo de risco. Então, vender é o principal jogo do empreendedorismo. Empresas que não vendem, elas não existem. Então, se você está começando um negócio agora, começar com o teu setor de vendas é uma excelente estratégia para você. Porque enquanto você está ali cuidando de várias coisas do seu novo negócio, quem está vendendo para você? Se você está lá cuidando da entrega, cuidando da cozinha, se você é o chefe da cozinha, você tem que estar ali cuidando da cozinha. Você tem pouca gente agora. Mas enquanto você está ali, quem que está vendendo para você? Então, estruturar desde o começo uma visão de negócio onde, se eu pudesse escolher hoje começar um novo negócio, eu começaria contratando um vendedor. Alguém que possa, 8 horas por dia, 5 dias por semana pelo menos, tá todos os dias trabalhando pelas vendas da empresa para trazer novos clientes, ou talvez trazer percepções do tipo, esse produto não é o melhor produto para esse mercado. Tem empresas que os donos são apaixonados pelo produto. O produto não é ruim, mas é um produto que tem meia dúzia de pessoas que querem comprar. E aí vende para essa meia dúzia e aí passa a ter dificuldade de escalar um negócio no segundo momento. Agora, quando você tem um time de vendas que não está olhando para o produto com o coração do criador, o coração do dono, você tem uma oportunidade de receber um feedback de mercado com muito mais agilidade. Eu visitei 100 empresas e dessas 100 empresas, só 3 quiseram uma proposta. Opa, tem alguma coisa errada aí.
Vamos entender por que as outras 97 não se interessaram, porque talvez é uma mudança num produto, é uma mudança na oferta, pode fazer com que mais pessoas se interessem. Mas se você está preso na operação do seu negócio que está começando agora e você não está dedicado 100% às vendas, você pode demorar muito para ver isso e quando você vê, seja tarde demais. Então, o segundo ponto sempre é olhar para as vendas como uma grande parte estratégica para o teu negócio. E a terceira é olhar como você vai trazer pessoas para crescerem com você. Um líder, um dono de empresa, ele não constrói uma empresa, ele não constrói uma marca, ele constrói um time que esteja pronto para construir a marca por ele. Porque ele também merece tirar férias, ele merece que a empresa continue crescendo mesmo que ele não esteja lá. Então trazer pessoas e entender que as pessoas são o único caminho para um empresário realmente ter sucesso. Não existe um eu empresa de sucesso em nenhum lugar do mundo. Você não vai encontrar uma eu empresa de sucesso. Até mesmo um bom influencer, que hoje está fazendo muito dinheiro com a sua influência, ele tem um time por trás. É um time que garante, é o cara que faz os nuggets do podcast para ele, é alguém que faz o impulsionamento para ele, é alguém que está pensando no roteiro de um vídeo novo, ele tem um time por trás. As pessoas são o único caminho. E quando você entende isso, você consegue não mais trabalhar pelo negócio, mas trabalhar pelas pessoas que você pode ter para o seu negócio, para que essas pessoas te ajudem a ir mais longe. Então, os 3 principais pilares que eu posso dizer para vocês, para você que está começando agora, é olhar de forma carinhosa para o fim da sua empresa, para as vendas dela e para as pessoas que vão estar nessa jornada com você. Rodrigo, muito obrigada então, né? A gente sabe que você está trazendo esse movimento para Guarapuava, então para o pessoal de Guarapuava já fica aí a dica, né? A gente vai estar tendo essa oportunidade de fazer essa troca com você. E agradecemos muito a sua presença, a oportunidade de trocar isso, porque com certeza para o pessoal de casa foram dicas muito valiosas, né? Deixe suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal também faz essas capacitações. É legal. Nós estamos todos os meses com encontros de empresários aqui em Guarapuava, começando um treinamento desse. Então, para você que está interessado em sair da operação da sua empresa, em lucrar mais, em saber dos seus números, eu gosto de perguntar para as pessoas qual foi a sua média de faturamento, qual foi a sua margem de lucro desse mês. E tem empresário que gagueja e ou não sabe. Você precisa saber. Se você quer ter clareza dos seus números, quer poder tirar férias de verdade com a sua família, quer poder tocar 1, 2, 3 unidades, muitos negócios, certamente o Potencialize, a faculdade do dono, que é o treinamento que nós estamos trazendo aqui para Guarapuava, ele é para você. Então nós temos encontros mensais aqui em Guarapuava, super acessível, em parceria aqui com a Associação Comercial, que basicamente nos adotou aqui na cidade, também a Cressol, que vem nos adotando aqui, o pessoal aqui do Silatec, do Sila Tower. Então, você pode se conectar conosco através das nossas redes sociais para estar conosco nesse movimento. Todos os meses nós temos encontros aqui para que você possa se capacitar e começar a sonhar sendo um empresário de verdade da sua empresa. Então, você pode nos seguir lá em Potencial Pleno Oficial no Instagram, Potencial Pleno Oficial, ou Rodrigo Mimeng também. Você pode encontrar a nossa agenda de próximos treinamentos, próximos encontros de empresários aqui em Guarapuava. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, obrigada Emily. E esse foi mais um CT Pod. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silatec Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.